Questão número 43. Uma lanterna funciona com 3 pilhas de resistência interna igual a 0,5 ohm cada, ligadas em série. Quando posicionadas corretamente, devem acender uma lâmpada incandescente de 4,5 watts e 4,5 volts. Cada pilha na posição correta gera uma força eletromotriz de 1,5 volts. Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete o equívoco de inverter a posição de uma das pilhas. Então ela passa a funcionar como receptor, né? Considere que as pilhas mantêm contato independentemente da posição. Com esse equívoco, qual a intensidade da corrente que passa pela lâmpada ao ser ligada à lanterna? Pois bem, exercícios como esse, que falam de características nominais do equipamento, como no caso a potência e a tensão, a primeira coisa que eu recomendo que você faça é tentar caracterizar a lâmpada, caracterizar o equipamento. Como assim? O que não muda quando eu pego essa lâmpada e coloco uma quantidade diferente de pilhas? A lâmpada, né? A resistência dela. Então essa potência de 4,5 watts e essa DDP vai depender da fonte, vai depender da bateria, tá? Então ela não é constante, não depende da própria lâmpada, certo? Então, primeiro passo, calcular a resistência. Então, primeiro passo, calcular a resistência da lâmpada. Como que a gente faz isso? Nós usaremos a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, e a fórmula da potência. Potência é igual a tensão vezes corrente. Daí eu vou, como o que eu quero saber é a resistência da lâmpada primeiro, tá? Essa corrente aqui é a corrente que passaria pela lâmpada se as pilhas tivessem sido colocadas corretamente, tá? Não é o que a gente quer. Então, não me interessa a corrente. Então, vamos isolar a corrente, que é potência. Desculpa, vamos isolar a corrente, tá certo? Mas é comum a gente fazer isso na fórmula de cima, que é tensão sobre a resistência, vamos chamar isso aqui de equação 1, e a da potência eu vou deixar como equação 2 mesmo. Vamos substituir a equação 1 em 2 e substituir os dados do enunciado. Então, vai ficar a potência igual a tensão vezes I, que é U sobre R. Ou seja, é uma fórmula que você eventualmente até decorou, né? Potência é U ao quadrado sobre R. Potência dissipada num resistor. Beleza. Vamos substituir os dados. A potência é de 4,5 watts. A DDP também ao quadrado sobre R. Posso simplificar 4,5 com o 4,5 ao quadrado. A resistência vale 4,5 ohm. Essa informação ela é relevante. Vamos chamar de 3. Vamos então para a segunda parte. Qual é a segunda parte? A parte 2, a gente vai utilizar a lei de Pouillet. O que ela vai falar? Primeiro vamos desenhar o circuito. Imagina que eu tenho aqui uma bateria ligada corretamente. Ela tem uma resistência interna. Então vamos dizer que a força eletromotriz dela é E, ou Epsilon, né? 1,5 volts. E ela tem uma resistência interna que eu vou chamar de R', ou Rzinho. Ou Rzinho. E a resistência interna é de 0,5, tá aqui em cima, ohm, tá? 0,5 ohm. Vamos supor que a segunda bateria, que eu vou separar ela assim, ó. A segunda bateria, ela foi ligada ao contrário. Tanto faz se é a segunda ou a terceira, tá? E ao ligar ao contrário, vamos fazer ela só invertida assim, ó. Ela vai passar a funcionar como receptor. A gente costuma chamar de resistência interna do receptor de R'. Daí vai ficar mais, né? E do outro lado, menos. E a força eletromotriz vamos chamar de epsilon'. Como é a mesma pilha, então eu vou chamar... então esse valor é o mesmo, tá? Então, completando aqui nossos dados,
O epsilon' também vale 1,5 volts. E o R' também vale 0,5 ohm. Vamos colocar a nossa última bateria? A nossa última bateria agora está ligada com a primeira. Gente, não importa qual é a que está invertida, tá? Depois a gente vai ver lá na lei de Pouillet que não faz diferença. E essa tem uma resistência que eu vou chamar de Rzinho, porque é a resistência de um gerador. Tudo isso vai estar conectado na resistência da lâmpada, que eu chamei de R na parte 1. Daí, o que a lei de Pouillet fala? Fala que a corrente que passa pelo circuito é a soma das forças eletromotriz menos a soma das forças contra a eletromotriz dividido pela resistência total do circuito, ou resistência equivalente, né? Mais a somatória das resistências internas dos geradores, mais a soma das resistências internas dos receptores, tá? Mais o equivalente, né, das resistências internas dos receptores. Substituindo os dados, qual é a força eletromotriz de cada uma das baterias? 1,5. Só que só duas estão sendo usadas como geradores, tá? Quem seriam elas? Essa e essa, que são geradores. Menos a única que está atuando como receptor. Sobre a resistência, nós calculamos aqui em cima, né? O resultado 3 vale 4,5 ohm, mais a soma das resistências internas dos geradores, 0,5 mais 0,5, mais a soma das resistências internas dos receptores. Então, corrente vai dar 1,5 em cima, 4,5 mais 1,5 embaixo, 6 embaixo. Então, a corrente deu 0,25 ampere, correto? 0,25 ampere. Letra A. Perfeito. Vamos então para a próxima questão.